O doutor Luiz Ricardo, que é psicólogo clínico, e vai conversar com a gente sobre o tema. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado. Doutor Luiz, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é: a faixa etária na qual alguém termina um relacionamento, o tempo que a pessoa estava nesse relacionamento, tudo isso interfere em como ela vai reagir? Interfere, principalmente pela forma como ela vai ter esse relacionamento, né, a qualidade desse relacionamento também, e a forma que ela interpreta como é o relacionamento na vida dessa pessoa. Por exemplo, se para ela o relacionamento é apenas estar com alguém, e para outra é estabilidade financeira, para outra pode ter outra função. Então, cada relacionamento tem aspectos diferentes, é o que eu posso assim falar. Uhum. Então, dependendo da vivência de cada um, vai diferenciar quando haver esse término, por exemplo. Pode ser um término até positivo para aquela pessoa ou um término negativo. Agora, sempre, de alguma forma, a pessoa sofre. Porque, às vezes, aproveitando isso que o senhor acaba de colocar, esse ponto, de esse término poder ser positivo, o relacionamento já não estava mais legal, a pessoa não estava feliz dentro desse relacionamento, ela queria viver outras coisas, ou vai viajar, tem outros planos, não percebeu que não vai se casar, não é o homem ou a mulher da sua vida. Ok, foi positivo esse término, mas ainda assim a pessoa sempre sofre, doutor? Sofre porque é natural, né? O término do relacionamento, muitas vezes, é uma construção, que o relacionamento se dá a partir do namoro. Então, muitas vezes a pessoa tem uma expectativa que muitas vezes é irreal. Aquela expectativa de que o sujeito vai se moldar às expectativas dela. Uhum. E é a partir daí que é o primeiro ponto negativo numa relação. Porque se aquele indivíduo sempre vai ter expectativa daquele relacionamento no futuro, vai se moldar ao que ela espera, não vai acontecer, porque outra pessoa tem outra história de vida, tem outras vivências, tem opiniões. Então, o primeiro momento para ter um relacionamento saudável é aceitar o outro como diferente. Não ficar querendo mudar o outro de acordo com aquilo que você espera que ele seja, né? Se não é... Agora, eu vou pedir para o senhor, antes da gente já entrar nos traumas do final do relacionamento e tal, como psicólogo, eu gostaria de uma orientação para quem está nos assistindo de... Quando é momento de começar a pensar em terminar esse relacionamento? Por exemplo, aproveitando o tópico que o senhor acaba de citar, o outro não corresponde às minhas expectativas. E às vezes você fica dentro de um relacionamento por anos esperando o outro mudar. Já é um indício que ou você aceita ou é melhor cada um ir para o seu lado? Então, eu acho que parte do princípio de que se eu quero que o outro mude, eu tenho que pensar, uma autorreflexão mesmo, de pensar o que é que eu tenho de limitação e que o outro não vai mudar. Então é uma relação de mão dupla, não uma relação de mão única. Porque se o relacionamento for de mão única, um dos dois vai sofrer e, consequentemente, esse relacionamento vai estar fadado ao fracasso. Agora, se você pensa, por exemplo, habilidades como compreensão, empatia, respeito, confiança, assertividade, que é falar, por exemplo, respeitar os seus valores e respeitar os valores do outro. Então, tendo todas essas habilidades no relacionamento, o relacionamento é fadado ao sucesso. Então, o indivíduo, quando se relaciona com o outro, tem que sempre que pensar o que é que eu poderia mudar, né? No sentido do quê? Uma mudança que seja benéfica. Porque se o ser humano também quisesse, dentro de uma conversa, um expõe o quanto está se machucando com uma atitude do outro. Se a pessoa quiser, ela muda. Ela também consegue mudar, não? Isso, são pequenas mudanças. Por exemplo, essas mudanças se dão a partir quando é congruente, né? O indivíduo e quando há uma compatibilidade de interesses, objetivos também. Compatibilidade de gênios, né? Como se poderia falar. No sentido do quê? De compreender o outro como diferente e compreender que há limitações no outro. Então, se você tiver isso como ponto principal, vai ser um relacionamento saudável. Em que, por exemplo, o indivíduo erra, mas é um erro que você pode ajudá-lo também a se reestruturar. Então, está sempre nessa questão de sempre estar ajudando o outro para que o relacionamento se alavanque. E não um relacionamento em que você se frustre ou que você se burle, né? No caso de fazer algo por trás, ou a infidelidade, um exemplo, ou a questão da autossabotagem, de saber que aquele relacionamento não vai dar certo e se sabota pelo fato de ter alguém ao lado. Deixa eu atender uma ligação agora de Curitiba. Eu vou falar com a Jéssica. Oi, Jéssica, boa tarde. Alô, Jéssica? Jéssica, você está aí?
Acho que não, hein? Não tem nenhuma Jéssica, não. Tenta ligar de novo pra gente, Jéssica, acho que a ligação caiu. Doutor, eu queria que o senhor falasse pra nós, então. A pessoa terminou o relacionamento. O senhor falou, daqui a pouco eu quero, se der tempo, até de voltar nesse assunto, porque às vezes a pessoa, ela se auto-boicota, né? Mas eu queria que o senhor falasse pra nós. Existe uma fórmula, existe um primeiro passo para superar o fim de um relacionamento? Fórmula, eu diria que não. Se tivesse uma formulazinha, assim seria ótimo. Estaria cheio o consultório. Mas seria, eu acho que teria uma questão de atitudes, de aceitar de autoconhecimento, que é aceitar as limitações, o porquê daquele relacionamento terminou, e daquele fato negativo, você tirar algo positivo dali. Do que aceitar que houve um relacionamento que terminou por N situações, e aceitar que ali vai ser uma experiência que ele pode utilizar, né, nos relacionamentos futuros, para não se repetir o mesmo erro, e dali ele poder, né, ter um relacionamento frutífero com outra pessoa. Agora, e essa conversa, doutor, que muitas vezes o relacionamento acaba e um dos dois, ou às vezes até os dois, continuam amando, e a pessoa fala, mas eu ainda amo, e eu acho que aí é uma chave onde a pessoa às vezes se prende e não consegue se libertar e fica sofrendo com o término daquele relacionamento. Tem como mandar no coração e deixar de amar alguém? Não tem. Até que ponto isso depende da gente? Eu acho que depende mais depende das duas pessoas. Porque muitas vezes aquele término, dependendo da magnitude que houve aquele relacionamento, muitas vezes o indivíduo tem aquela crença de não se sentir amado. Então eu acho que a fórmula seria essa. O único grande amor é você amar a si próprio. Que é o primeiro momento, é o primeiro relacionamento da sua vida. É você se amar. Para em seguida você vai ter repertório e experiência para poder se abrir com outras pessoas e se dar o dispor de se relacionar. Com dignidade, né? Não ficar, às vezes, com se arrastando ou aceitando um relacionamento com coisas que você não gostaria, simplesmente porque você não tem amor próprio, muitas vezes, né? Isso. Você pensa ou passa a amar mais o outro do que você mesmo, né? Isso. Então, o primeiro passo é você se amar primeiro, para depois você se abrir essa experiência de poder amar o outro. Agora, doutor, quando que é momento de procurar ajuda? De procurar, por exemplo, a ajuda de um psicólogo, que a pessoa, ela olha e ela fala, eu não estou conseguindo superar esse fim de relacionamento. Às vezes ela fica atrás da outra pessoa, ela vê foto e chora. Às vezes já passaram meses, a outra pessoa já está namorando de novo, já começou um outro relacionamento e ela não consegue superar. Quando procurar ajuda? Então, pesquisas apontam que o término de relacionamento é vivenciado como um luto para aquela pessoa. Só que é um luto de uma pessoa viva, né? Só que nesse caso, é como se ela prolongar essa angústia, esse sentimento depreciativo em relação a toda essa questão do relacionamento, muitas vezes vão abarcar sintomas, como eu falei, sintomas depressivos, né? Sintomas de autodepreciação. Então, se esses sintomas começam a se prolongar, é o momento que ele tem que buscar uma terapia. Então, esse tempo de luto, como o senhor colocou entre aspas, ele pode durar por quanto tempo que é normal, mais ou menos, que dure? Então, vai depender de cada indivíduo, vai depender da forma que ele vivencia aquela questão do término, vai depender se ela tem uma crença de que não se sente amada. Então vai depender do tipo da pessoa. Por que ela está mal com esse término, né? Qual é o motivo real, né? E da forma de enfrentamento que ela tem frente à situação do término. Se ela tem estratégias de enfrentamento que são eficazes, por exemplo, levar aquilo como uma atitude positiva, então aquele término muitas vezes vai durar pouco. Agora, se é aquela pessoa que tenta prolongar aquele sofrimento, muitas vezes pode ter até um transtorno de personalidade envolvido. Se a pessoa tem um traço depressivo, pode aumentar esse traço, aflorar. Então, se você sentir que está prorrogando muito, é hora de procurar uma ajuda, né? Agora, qual que é o tratamento? Eu não sei se é assim que eu posso falar, se é tratamento mesmo, mas quando alguém procura o senhor e está com essa dificuldade de resolver esse término de relacionamento, ela já está geralmente envolvida com outras patologias, então, como depressão, por exemplo? Não, muitas vezes ela busca uma terapia pelo fato de se situar num sentido de autocentrar-se. O que acontece comigo, o que esse relacionamento está fazendo comigo, qual o caminho que eu preciso seguir para poder sair dessa situação. Então, muitas vezes, é uma orientação que ela precisa, um redirecionamento de toda aquela situação negativa que ela vivenciou para uma situação que ela possa levar aquele lado o positivo daquilo. O que eu aprendi com aquilo?
Agora, no popular, há muitas pessoas que dizem que um amor só se cura contra amor. Aí a pessoa vai lá e vai emendando um relacionamento atrás do outro. E para esquecer a pessoa com quem ela estava, depois de uma semana ela já começa a namorar de novo. E às vezes assim, vai uma semana, um mês, não espera nem esse tempo que seria de luto. Não volta nem para o próprio lugar. Isso pode ser um problema? Isso pode sim ser um problema pelo fato dela não conseguir ter esse tempo para ela de refletir sobre aquele término. Engatar o outro relacionamento seria uma forma de um mecanismo de defesa dela, de poder se proteger. Pelo fato de não se sentir amada no primeiro, engatar no segundo, mas na expectativa daquele segundo companheiro suprir o que ela precisa. E aí, muitas vezes vai ser fadada ao fracasso, porque aquele companheiro é diferente do primeiro. Uhum. E aí vai ser um término além do outro, atrás do outro. Pelo fato dela sempre se querer suprir aquilo que faltou no primeiro relacionamento no segundo. Uhum. Agora, qual que é a dica? Quando que você orienta a pessoa a fazer essa terapia ou a ter um momento para se encontrar de novo com ela mesma? Como é que é isso? Qual seria o tempo, no caso? Isso. Vai depender muito do tempo que ela necessita, né? No caso, pode durar 1 mês, 2 meses. Aí são semanais as visitas são ao sessões, consultório. são semanais. Dependendo do caso, né? Se tiver algum transtorno associado, a gente recomenda que sejam 2 sessões por semana. A partir do momento que ela se sentir forte, né? Dependendo das ferramentas que a gente vai passar para ela, né? Para ela poder se valorizar, para ela poder ter esse fortalecimento psíquico e emocional, para daí ela começar a caminhar com seus próprios pés. Né? Por conta própria. Agora vem cá, doutor, conta uma coisa pra gente do que o senhor vivencia em consultório. Homens e mulheres reagem muito diferente ao término de um relacionamento? Então, a reação, tem até pesquisas que apontam sobre isso. Eu estava até vendo uma pesquisa atual que, frente às atitudes positivas e negativas de um término de relacionamento, atitudes positivas deu praticamente equivalente homens e mulheres, mas negativas as mulheres que se superaram em relação a... Quer dizer que elas sofrem mais. Sofrem mais. E uma hipótese que no artigo citava é que as mulheres, pelo fato de ter essa sensibilidade emotiva maior, estaria ligada pelo fato delas terem essa proporção, né? O homem vira as costas e sai andando, e lá fica a mulher dias e dias chorando e remoendo e tal. Não vale a pena. Eu acho que a orientação é se amar em primeiro lugar. Eu acho que isso que o senhor falou é um ponto importantíssimo, né? Não quer dizer que você está dentro de um relacionamento, às vezes você está com todo o seu coração, você quer mesmo, você quer que dê certo, mas se infelizmente não deu, é melhor que tenha terminado antes de casar do que depois. Pensar nisso. Às vezes o melhor momento é antes de se casar, porque aí envolve filhos, envolve família. A orientação de Deus é para que não haja separação depois do casamento. Então, pensa direitinho antes, não é verdade, doutor? Verdade. Eu já tenho que encerrar, mas foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu? Espero recebê-lo mais vezes. Quem quiser entrar em contato, telefone é o 0 operadora 11 6723 1514, 6723 1514, 0 operadora 11. E tem também o site para quem quiser entrar em contato, que é www.opsicologo.com.br, www.opsicologo.com.br. Mais uma vez, obrigada, doutor. Uma boa tarde. Boa tarde. Antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. A palavra de Deus nos orienta algumas coisas. E a palavra do Senhor vai nos apontando e vai nos mostrando como pessoas que servem a Deus se destacam. A Bíblia aqui nos traz um exemplo e fala assim, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10. E ele ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Nós temos aqui esse exemplo que está em 2 Samuel. Mas nós temos outros exemplos também, de pessoas que iam crescendo porque Deus era com ele. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Josué. Que lindo! A Bíblia explica que Josué, ele estava preso em um determinado momento e mesmo ali na prisão, ele era colocado por cabeça, ele tinha a chave das cadeias de todos. Olha só. E a Bíblia explica que ele era assim e que tudo que ele fazia prosperava porque o Senhor era com ele. Aqui nós temos um exemplo de Davi. A Bíblia fala a respeito do próprio Samuel. E a palavra de Deus vai nos trazendo orientações de vários homens e mulheres que vão crescendo em sabedoria diante de Deus. E assim foi com Daniel, e assim pode ser comigo e com você. Eu
Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, mas o que eu quero te lembrar é que existe uma grande diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ainda que o sol, ele nasça para todos, ainda que problemas todos nós passemos, o justo, o injusto, o que faz certo, o que faz errado, eu, você, o que serve a Deus e o que não serve, o ímpio e o cristão, enfim. A vida ela continua para todos, só que quando nós verdadeiramente temos um compromisso com Deus, Ele também tem um compromisso conosco, porque a Bíblia fala que o Senhor honra aqueles que honram a Ele. E se nós vivemos em atitudes, honrando a Deus a cada dia, honrando ao Senhor a cada instante, honrando ao Pai em cada uma das nossas atitudes, tudo pode mudar. Porque aonde nós estivermos, Ele será conosco. E nós vamos crescer. Crescer espiritualmente, não só fisicamente, crescer espiritualmente com Deus. Crescer em entendimento da palavra, crescer em sabedoria. E tudo aquilo que a gente fizer vai prosperar. Se nós estivermos verdadeiramente com Deus, tudo o que nós fizermos prosperará. Quando nós temos um encontro com o Senhor, Ele nos guia em tudo, nos ajuda em tudo, está à frente de cada situação. Quem peleja a tua guerra é o Senhor dos Exércitos. Não se esqueça disso. Ele está à frente cuidando de você, tá? Hoje e sempre. Depois medite mais nessas passagens que eu trouxe para você. Tenha uma excelente tarde. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero amanhã. Beijo grande. Tchau. Gostou do nosso bate-papo?